A autoridade da mãe cristã, parte 01, dia 5 de maio de 2026. Procurei, portanto, mostrar à mãe o quanto sua felicidade depende do bom ou mau caráter de seus filhos. Suas próprias reflexões e observações, sem dúvida, gravaram esse assunto profundamente em seu coração. Provavelmente, ao ler o capítulo anterior, você já se perguntou: como devo educar meus filhos para garantir sua virtude e felicidade? E é essa pergunta que agora me esforçarei para responder. A obediência é absolutamente essencial para o bom funcionamento da família. Sem ela, todos os outros esforços serão em vão. Você pode orar com e por seus filhos, pode se esforçar para instruí-los na verdade religiosa, pode ser incansável em seus esforços para fazê-los felizes e conquistar seu afeto. Mas se eles tiverem o hábito da desobediência, seus ensinamentos serão perdidos e seu trabalho em vão. E por obediência, não me refiro a ceder de forma lenta e excitante a repetidas ameaças, mas sim a pronta e alegre submissão às ordens dos pais. Tampouco basta que uma criança ceda aos seus argumentos e persuasões. É essencial que ela se submeta à sua autoridade. Vou supor um caso para ilustrar essa última observação. Sua filhinha está doente. Você vai até ela com o remédio que foi prescrito. E o seguinte diálogo se desenrola: aqui está, minha filha, um remédio para você. Eu não quero tomar, mamãe. Sim, minha querida, tome, pois fará você se sentir melhor. Não vai, mãe, eu não quero. Vai sim, minha filha, o médico disse que vai. Bem, não tem um gosto bom e eu não quero. A mãe continua tentando persuadir a criança e ela persiste na recusa. Após um longo e cansativo conflito, a mãe se vê obrigada a jogar o remédio fora ou recorrer à força, obrigando a criança a engolir o remédio desagradável. Assim, em vez de apelar para sua própria autoridade suprema, ela apela para a razão da criança e, nessas circunstâncias, a criança, naturalmente, se recusa a ceder. Uma mãe não faz muito tempo, em circunstâncias semelhantes, não conseguindo persuadir seu filho a tomar o remédio e não tendo resolução suficiente para obrigá-lo, jogou o remédio fora. Quando o médico voltou, ela teve vergonha de admitir sua falta de controle e, portanto, não lhe disse que o remédio não havia sido administrado. O médico, constatando que a criança estava pior, deixou outra receita, supondo que a anterior tivesse sido administrada corretamente. Mas a criança não tinha a menor ideia de como se convencer da necessidade de tomar a dose amarga. E os esforços renovados da mãe foram em vão. Novamente, a mãe amorosa e tola, mas cruel, jogou o remédio fora. E a febre foi deixada para se alastrar descontroladamente em suas veias. O médico voltou novamente e ficou surpreso ao constatar a ineficácia de suas prescrições e que o pobre pequeno sofredor estava à beira da morte. A mãe, ao ser informada de que seu filho iria morrer, ficou em agonia e confessou o que havia feito. Mas era tarde demais. A criança morreu. E você acha que aquela mãe contemplou o pálido cadáver com algumas das emoções comuns de angústia? Você acha que nunca lhe passou pela cabeça que ela era a destruidora do próprio filho? Os médicos dirão que muitas crianças se perderam dessa forma, não acostumadas à obediência quando saudáveis.
eram ainda mais resistentes a ela quando doentes. Os esforços feitos para induzir uma criança teimosa a tomar remédio muitas vezes produzem uma agitação tão grande que anula completamente o efeito da prescrição. E assim, muitas vezes, uma mãe é chamada a chorar sobre o túmulo do filho simplesmente porque não o ensinou a obedecer. Certamente, é dever dos pais convencer seus filhos da razoabilidade e da adequação de suas exigências. Isso deve ser feito para instruí-los e familiarizá-los com a obrigação moral, mas deve sempre haver autoridade suficiente para impor a obediência imediata, independentemente de a criança compreender ou não a razão da exigência. De fato, é impossível governar uma criança apenas por meio de argumentos. Muitos casos ocorrerão em que ela será incapaz de perceber a razoabilidade da ordem e, frequentemente, seus desejos se oporão tão fortemente ao dever que todos os esforços para convencê-la serão em vão. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.